Bom dia, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos nesse momento. Estamos aí avançando em mais uma aula da nossa escola bíblica. Que o seu domingo seja uma bênção desde agora de manhã. Queridos, Deus abençoe a todos e vamos avançar no nosso estudo bíblico. Hoje é um assunto muito interessante, que vem complementando tudo aquilo que nós temos aprendido no decorrer das aulas. E só relembrando que nós estamos estudando, irmãos, nesse trimestre a respeito da lei de Deus. Estamos aí próximo de terminar a nossa revista e eu tenho a plena convicção que os irmãos aprenderam muito sobre a lei, os tipos de lei, e eu fico feliz em poder contribuir com os irmãos nesse conhecimento e ver os irmãos adquirindo uma maturidade cristã. E nós entendemos que essa maturidade cristã ela só pode ser atingida a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus. E isso me faz lembrar de um texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz, irmãos: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, parabéns para você que tem participado da escola bíblica, parabéns para você que tem acessado aí as aulas, separado um tempo para aprender a palavra de Deus. Eu tenho o costume de falar, irmãos, e vocês sabem muito bem disso, que nós não perdemos nada aprendendo e estudando a palavra de Deus. Muito bem, você que está com a sua lição, hoje a lição é a número 11 e o tema, o título da lição é A Lei de Deus como Aio. Então, hoje nós vamos tratar sobre este assunto. E como de costume, eu vou pedir para os irmãos irem acompanhando comigo aqui na tela do meu computador. E, queridos, para efeito didático, eu quero relembrar aqui os irmãos que nós estamos estudando sobre a lei e nas últimas aulas aí nós estudamos a respeito da lei cerimonial, nós estudamos já o que é a lei civil e na última aula nós estudamos sobre a lei moral. E para relembrar, nós aprendemos que a lei moral é a vontade de Deus revelada. Nós aprendemos que a lei moral, além de ser a lei revelada por Deus e a vontade revelada de Deus, a lei moral, resumidamente, ela se encontra nos 10 mandamentos. Então já passamos aqui pelo estudo desses três tipos de lei: a cerimonial, a civil e a moral, que foi a última lei que nós aprendemos. Qual que é o objetivo da aula de hoje, irmãos? O nosso objetivo hoje é entender como a lei nos levou a Cristo. Eu entendo que a partir dessa aula agora, nós vamos entender no plano maior da salvação qual foi o propósito da lei na história da salvação. A ficha vai cair agora, irmãos. Tudo vai ser clareado. Nós vamos entender que num contexto maior, nós vamos entender que no plano de Deus em salvar o homem, a lei teve o seu papel. Então é isso que nós vamos tratar aqui nessa aula. Nós vamos entender a lei de Deus como aio. Pastor, mas que trem é esse de aio? Isso aí é alho de comer? Não, irmãos. Nós vamos entender aí o significado do aio. Pode ficar tranquilo, né? Não é alho de comer, não, irmãos. Nós vamos entender aí o significado do aio. Vamos descontrariar um pouquinho, né, irmãos?
Muito bem, então o grande objetivo da aula é nós entendermos, vou repetir, num contexto maior de salvação, qual foi o papel da lei? Então nós vamos abordar esse assunto aqui na aula de hoje, que tem por título A Lei de Deus como Aia. É o título da nossa lição. Muito bem, irmãos, então vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui na lição, é importante nós falarmos que a lei de Deus ela não deve ser menosprezada. Então, deixa eu organizar aqui para efeito didático, só um minutinho, irmãos. Já vamos dar continuidade aqui na aula. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem. Irmãos, é importante nós entendermos uma coisa. A lei de Deus ela não pode ser desprezada, como alguns fazem por aí, tá? A lei de Deus, ela é santa, ela é perfeita e ela não deve ser desprezada. A lei de Deus, ela tem um papel fundamental na salvação. E por isso eu trouxe aqui na nossa aula algumas bases bíblicas para mostrar aí a importância da lei no plano da salvação e de que forma nós devemos tratar a lei. Eu já ouvi pessoas falarem, irmãos, que o Antigo Testamento morreu, não serve para mais nada e deve ser jogado fora. É um tipo de afirmação perigosa, é um tipo de afirmação que debocha da palavra de Deus, e eu sou totalmente contra isso, viu, irmãos? Nós temos aprendido aí, através do Catecismo de Westminster, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E o que é a palavra de Deus? O Velho e o Novo Testamento. Então, eu usar esse termo, que a lei não vale para mais nada e pode ser jogado fora, é uma afronta ao Criador da lei, que é Deus. Então eu trouxe aqui alguns textos que vão falar sobre a importância da lei de Deus. Por exemplo, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, ele fala a respeito da lei, irmãos. Por exemplo, veja o que Paulo disse. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então veja bem, o adjetivo que Paulo ele usa para a lei de Deus, irmãos, é que ela é boa. Então jamais e misericórdia por isso, se debocharmos da lei de Deus. A lei de Deus é boa. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,12, ele vai falar que a lei de Deus é santa. Romanos 7,12 diz: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, como, irmãos, nós vamos debochar de algo que é santo, justo e bom? De maneira nenhuma. Então, nós vamos começar a entender nessa lição o papel da lei no contexto maior de salvação. De fato, Deus salva na última aliança por meio da fé em Cristo. Mas qual foi o papel da lei no desenho maior da salvação? A lei teve um papel e tem um papel fundamental no contexto maior da salvação. E a grande verdade, irmãos, que nós temos aprendido, eu até fiz um destaque aqui, a lei de Deus é perfeita. O problema é o homem. Romanos 3,23 vai mostrar claramente que todos os homens têm esse vírus. Vamos usar o termo vírus aqui, já que estamos aí bem contextualizados com o Covid-19. Vamos usar a analogia do vírus. Todos têm o vírus do pecado. Então a lei de Deus ela é perfeita, o problema é o homem. Então nós vamos ver aqui na aula de hoje qual foi o papel da lei no contexto, no desenho maior da salvação. A salvação é por Cristo, mas qual realmente é o papel da lei
Qual foi o papel da lei e qual é o papel da lei no contexto da salvação. Então, eu trouxe aqui para os irmãos algumas coisas importantes da lei para derrubar esse pensamento, essa teoria que a lei de Deus deve ser jogada no lixo. De maneira nenhuma, irmãos. A lei de Deus é importante e tem um papel fundamental na salvação. Eu até digo, se não tivesse a lei, é como se tivesse cortado um pedaço do plano de Deus. Então, a lei de Deus é importante no contexto da salvação. Bom, passando por essas observações, irmãos, nós vamos avançar aí explicando, né, o que é o aio, né? Não é o alho, irmãos. O que é o aio? Porque o título da nossa lição é a lei de Deus como aio. Mas afinal de contas, né, o que é aio? Eu tenho a certeza absoluta que a Ana, que é professora, a Maria, que tem formação pedagógica aí, vai entender muito bem o que eu estou falando aí. Acredito que as duas estão acompanhando aí a escola bíblica e devem estar familiarizadas aí com a palavra aio. Mas vamos lá, irmãos. O tema da lição é a lei de Deus como aio. Mas o que tem a ver a lei de Deus como aio? Se nós não entendermos o que significa o aio, pode parar a aula aqui, você não vai entender nada. Mas eu quero explicar aqui nesta manhã para os irmãos o que significa o aio que Paulo usa aqui em Gálatas capítulo 3. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Primeiro, o aio, ele significa, irmãos, o aio é uma palavra grega que significa paidagogos. É daí que vem, né, o nosso vocabulário aí, pedagogo, né? Então, na cultura grega, um aio, ele, na verdade, ele era um escravo educador que, primeiro, ele cuidava das crianças. Esse aio, repito, que era um escravo educador, ele cuidava das crianças. O aio era uma espécie de tutor, mentor, professor. Então esse escravo, o aio, além de cuidar das crianças, ele era uma espécie de tutor, de mentor e professor dessas crianças. O aio, o escravo, eles davam instruções para essas crianças até elas atingirem aí a idade de maturidade. Nesse sentido, irmãos, nós podemos definir o aio, então, como alguém que guiava essas crianças até a maturidade. Então, nesse sentido, podemos dizer que eles eram um guia. Amém, irmãos? Entenderam o que significa o aio? O aio não é o alho. Eita Jesus! O aio era um escravo educador. Então eles cuidavam das crianças, eram professor, eles davam instruções para as crianças até elas atingirem a idade de maturidade. E nesse sentido, de forma resumida, nós podemos dizer que o aio que Paulo usa em Gálatas 3 era um guia para as crianças, tá? Então grave bem esse conceito do aio, alguém que vai guiar as crianças até a maturidade, até aquilo que é essencial. Se você gravar isso na sua mente, que o aio é um guia que vai levar crianças até a maturidade, no conteúdo da aula você vai entender melhor o que Paulo estava querendo dizer. Muito bem, aí esse termo, irmãos, de guia, de aio, ele aparece, por exemplo, em Atos 7, versículo 22, que diz assim:
E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Repare bem aqui, irmãos, em Atos 7:22, que tem um derivado da palavra aio. E Moisés foi instruído. Aqui tem um derivado, né, da palavra aio. Então, da mesma forma que o aio era um escravo que ensinava as crianças, orientava as crianças até descobrirem, até acharem a maturidade, nós vamos ver aqui um sinônimo, um derivado da palavra aio, que é apresentado aqui no português como instruído. E Moisés foi instruído até chegar à ciência dos egípcios. Então, irmãos, o aio, que era um tutor, um professor que levava as crianças até um objetivo. Então, como que Paulo ele pega essa ideia do aio e aplica no contexto da salvação? Especificamente na lei. Aí faz sentido você entender o que significa o aio. Se o aio leva a criança à maturidade, a lei de Deus leva o pecador até Cristo. Olha que interessante. Então faz todo sentido nós entendermos aí Gálatas 3:24, que é o texto base da lição de hoje. Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu, de aio. E vocês lembram qual era o papel do aio, né, irmãos? O aio era aquele escravo que ensinava as crianças, que orientava as crianças. O aio era aquele escravo que levava a criança até a maturidade. E quando as crianças chegavam na maturidade, elas agradeciam o aio. Então Paulo está pegando essa ideia e aplicando no contexto da salvação. Então Paulo vai dizer aos Gálatas, de maneira que a lei nos serviu, de aio. Então a lei serviu de aio, no sentido de nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Então veja bem, irmãos, tudo começa a clarear agora. Nós estudamos nas aulas anteriores a questão das leis, os tipos de lei. Então a gente começa a perceber agora, no contexto maior de salvação, de fato, qual foi o papel da lei? Por que Deus deu a lei? Então, segundo Gálatas 3:24, Paulo está dizendo que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, hoje, nós fôssemos justificados. Então, só por esse versículo, a gente começa a perceber o quê? A lei em si não salva, mas ela conduz o pecador até o Salvador. Então, nesse sentido, irmãos, a lei, ela serviu de aio. Por ela sabemos que somos pecadores, pela lei, por ela nós sabemos que estamos condenados, e um dos papéis da lei é nos mostrar que nós necessitamos de um Salvador. Então a gente começa a entender, irmãos, que realmente a lei ela teve um papel fundamental na salvação, nos conduzir a Cristo. Então Paulo, reforçando, Paulo diz que a lei serviu de aio, e vocês já sabem o que é o aio, que é o escravo lá que leva a criança à maturidade. Então a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, em síntese, a lei ela não salva, mas ela nos guia até o Salvador. Então isso faz todo sentido quando nós
lermos a carta aos Gálatas. Amém, irmãos? Então, entendido aí, né? Já passado por essas etapas aqui, tá? Eu gosto sempre de recapitular, porque eu não tenho pressa, irmãos. Eu não tenho pressa de passar aula. Eu gosto de ser bem didático, onde todos possam aí, de forma simples, aprender a palavra de Deus. Então, nós já vimos aqui o objetivo da aula, que é entender o propósito da lei no contexto maior da salvação. Nós vimos que a lei é boa, que a lei é perfeita, não deve ser desprezada. Pelo contrário, a lei teve e tem um papel fundamental na salvação. E aí, por último, nós entendemos aí o significado da palavra aio. E Paulo, ele pega esse contexto da palavra aio, que era o escravo, e aplica na lei de Deus, falando que a lei de Deus, no desenho, no mapa da salvação, a lei de Deus, sim, teve e tem um papel fundamental. E o papel da lei é nos conduzir a Cristo. A lei não salva, a lei conduz o pecador a Cristo e Cristo o salva de seus pecados. Muito bem, irmãos. Vamos avançar aqui então. E agora nós vamos entrar diretamente na carta de Paulo aos Gálatas, que é o texto base, né? Aí você que está com a sua revista, a página é a página 52, né? Irmãos, qual era o problema na epístola aos Gálatas? Será que eles não estavam entendendo o papel da lei na salvação? A impressão que dá, eu não sei se você leu aí a carta aos Gálatas essa semana, mas a impressão que dá é que alguns irmãos lá da igreja dos Gálatas, eles não entenderam nada a respeito da salvação. Pelo contrário, basta você ler a carta dos Gálatas e você vai perceber, a impressão que dá é que alguns irmãos estão impondo para outros irmãos que é necessário guardar toda a lei, porque se não guardar a lei não vai ser salvo. E a impressão que dá é que eles não entenderam nada do papel da lei no contexto maior da salvação. Então Paulo ele vai escrever aí a carta aos Gálatas, que é a base da aula de hoje, para mostrar para os irmãos, calma aí, vocês estão de brincadeira comigo. A lei de Deus é boa, é perfeita, é santa, mas vocês não estão entendendo o propósito maior da lei. O propósito maior da lei é levar o pecador a Cristo. É Ele que vai salvar e justificar o pecador. Então aí, irmãos, a pergunta que surge é: qual era o problema na epístola aos Gálatas? O que estava acontecendo nessa igrejinha ali na região da Galácia? Então nós vamos entender aqui agora, de fato, qual era o problema ali. Muito bem. Irmãos, para nós entendermos ali o problema dos Gálatas, é necessário a gente ler aí Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então você que está com a sua Bíblia aí, ou se quiser ou preferir acompanhar comigo aqui, na nossa lousa aqui digital, né? Vamos lá. Irmãos, Gálatas 1,6 diz o seguinte. Na nossa revista, na página 52, o comentarista diz assim, ó, é necessário ter em mente que o apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Gálatas, tinha um problema muito grave, combater a apostasia. Então, qual foi a grande luta? Qual foi a grande luta de Paulo? O que Paulo estava querendo combater ali na igreja dos Gálatas? Então, Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, eu vou pedir para você abrir a Bíblia aí na sua casa. Eu não coloquei esse versículo porque também quero levar você a manusear aí a sua Bíblia
na escola bíblica dominical. Então, Gálatas capítulo 1, o versículo 6, Paulo ele está preocupado com os irmãos, porque eles não estão entendendo qual é o propósito da lei na salvação, eles estão desviando de Cristo e voltando a entender que a lei salva e não Cristo. Então Paulo ele quer combater esse esfriamento, esse abandono que nós chamamos de apostasia, e Paulo ele pega pesado, irmãos. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está cobrando dos irmãos aqui? Pelo contexto, Paulo está dizendo assim, irmãos, 2 pontos. Vocês aprenderam certinho que a lei de Deus teve um papel de conduzir o homem até Jesus, até o Salvador. Agora vocês estão falando aí que a lei é que salva e quem não praticar a lei não vai ser salvo e Cristo é segundo plano? Isto é outro evangelho. Então, esses irmãos que estavam pensando dessa forma, eles estavam fazendo o quê? Entrando em apostasia. Eles estavam, em outras palavras, abandonando a fé. E aí, irmãos, nós vamos entender aqui que esse problema de abandono é relatado no livro de Gálatas. Então, qual que era essa apostasia? Por que Paulo estava tão nervoso com esses irmãos aqui? O que de fato estava acontecendo? Então, veja bem, irmãos, essa apostasia se manifestava principalmente na volta aos costumes do judaísmo, em observações rígidas e restritas na lei. Em outras palavras, vamos aqui na parte de baixo, eles queriam pôr a lei como meio de salvação. Sendo assim, Cristo morreu em vão. Então esse era o grande problema de Gálatas. É como nós temos aprendido aqui, um dos objetivos da nossa aula, é entender qual foi o propósito da lei e qual é o propósito da lei na salvação. E nós vimos que a lei, ela serviu de aio. Isto é, a lei vai nos conduzir até Cristo. E Cristo, pela fé em Cristo, nós somos salvos. Mas aqui em Gálatas, fizeram uma salada, irmãos. Bagunçaram tudo. Eles estavam aí afirmando que se não guardar a lei, porque a lei é que salva, porque a lei tem que ser obedecida, e quem não guardar a lei não vai ser salvo. Então a gente percebe esses irmãos com esse pensamento lá em Gálatas, desviando da fé, não entenderam nada. Não entenderam que a lei realmente tinha um papel único, levar o pecador ao Salvador. Então esse era o grande problema que Paulo estava enfrentando lá na igreja da Galácia. E algumas mulas santas lá na igreja tinham esse pensamento. Realmente, eles estavam com esse pensamento. Nesse sentido, eles estavam desviando da fé. E Paulo fica surpresa. Paulo fica surpreso porque Paulo vai falar em Gálatas 1,6, olha, eu estou maravilhado com vocês, porque tão depressa vocês têm abandonado o evangelho verdadeiro e partindo para outro evangelho. E aí na sequência do capítulo 1, se os irmãos leem aí em casa, vocês vão perceber que Paulo fala assim, ainda que um anjo do céu vos desça e vos apresente outro evangelho, considere-o anátema, maldito. Então Paulo está pegando pesado com os irmãos da Galácia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não aprenderam nada. Vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho e voltando e pegando outro evangelho que não tem nada a ver com o plano da salvação. Então, Paulo tá nervoso, irmãos. Paulo está nervoso, está brigando com os irmãos aqui porque, de fato, eles não entenderam que a lei
simplesmente no projeto maior de Deus era, foi e é um aio que conduz o pecador ao Salvador, que é Cristo. Mas eles não entenderam. Eles estavam aí desviando, saindo do propósito, entrando em apostasia. E aí nós temos que tomar alguns cuidados também, porque muitas vezes nós pensamos que somos melhores do que os outros porque fazemos tal obra, tal procedimento, tal ação. Não, irmãos. Eu digo que as obras realmente é resultado da salvação, de fato. Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Então as obras é resultado de um homem, de uma mulher que teve um encontro com Deus, e isso nós não podemos negar. Quem é salvo tem boas obras, isso ninguém discute. Agora o problema é quando eu começo a pegar essas boas obras, eu começo a me gloriar e eu começo a achar que eu serei salvo porque eu faço as boas obras. E aí é um desvio doutrinário, é um desvio no formato dos nossos irmãos aqui de Gálatas. Amém? Então, muito bem. Qual foi a solução de Paulo, irmãos, para tratar esse desvio desses irmãos? Então, só relembrando, irmãos, nós aprendemos aqui até agora que a lei de Deus é boa, é perfeita, é santa. O problema somos nós que somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós aprendemos que é o título da lição de hoje, a lei de Deus como aio. Nós aprendemos que o aio era aquele escravo professor que cuidava das crianças e levavam as crianças até a maturidade. Vamos dizer, o aio era um condutor, ele levava as crianças até a maturidade. Paulo empresta esse termo aio em grego, que era o escravo condutor, e aplica na lei de Deus. Paulo ele quer ensinar os irmãos que no contexto maior da salvação, no projeto de Deus chamado salvação, a lei fazia parte do quebra-cabeça. E qual era a função dessa partezinha do quebra-cabeça no mapa da salvação? Era conduzir o pecador até o Salvador, Cristo. E quando o pecador entende que Cristo é o Salvador e que ele é salvo pela fé, pela graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, ele começa a entender o plano da salvação da maneira correta. E eu pergunto, você sabe, você entende o plano da salvação da maneira correta? Será que a partir de hoje, com essa aula, você vai entender que a lei simplesmente ela teve um papel de nos levar até o Salvador? Espero que sim. E aí, irmãos, qual foi a resposta de Paulo mediante a esse erro aí? Qual foi, irmãos, a solução de Paulo mediante a esse entendimento errado dos irmãos lá da igreja dos Gálatas? Então aí nós vamos ver aí Paulo dizendo em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja bem, Paulo ele é bem claro aqui, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas em que sentido é isso daí? A lei de Deus faz mal? Não. Lembre-se que Paulo está tratando sobre o assunto salvação. Então, pela lei, nós sabemos que somos pecadores. E estamos totalmente debaixo de maldição, estamos debaixo da ira de Deus. Então, o que Paulo quer dizer? Que a lei tem um papel, mostrar que somos pecadores e somos injustos diante de um Deus santo. Essa é a ideia de Paulo. E aí Paulo ele vai mostrar que desde o princípio, pegando outra base bíblica aqui,
que o homem sempre foi justificado, não pela lei, mas pela fé. E a fé, ela veio antes da lei. Porque Paulo vai citar aqui, irmãos, o exemplo de Abraão. Que Abraão, ele foi justificado na presença de Deus pelas obras ou pela fé? Lembrando que a lei, ela só vem lá no Monte Sinai. E Abraão é muito antes da lei. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ó. Que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que Paulo está ensinando em Romanos 4 é o seguinte, irmãos, que Abraão creu, acreditou, isso é fé. E aí Paulo, ali, defendendo que nós somos justificados pela fé, ele diz, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo, eu estou trazendo aqui esse conjunto de textos para os irmãos, para a gente entender essa diferença da fé e da lei. A lei é um condutor até Cristo. Pela lei somos pecadores. Agora já estava revelado desde o começo. Isso é um mistério, já estava revelado lá no Gênesis, né? Paulo está citando aqui a história de Abraão, que Abraão creu. E Deus, pelo fato de Abraão crer, ele foi declarado justo na presença de Deus. E aí um outro texto que é bem famoso, né? Eu vou pedir para você abrir aí a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Deixa eu me localizar aqui, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos abrir a palavra de Deus aí. Efésios fica aí no Novo Testamento. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vou dar aqui alguns minutinhos, alguns segundos, para os irmãos abrirem a palavra de Deus aí. Amém? Vamos manusear a Bíblia. Então, Efésios 2:8, irmãos, ele vai simplesmente reforçar esse pensamento nosso aí, que a lei serviu, foi um aio, é um aio, que nos conduz a Cristo, mas o Salvador mesmo é Cristo, e é pela fé que nós somos salvos, né? Então, no plano maior de salvação, eu entendo que se acabar essa aula, irmãos, e você entender que no plano da salvação, a lei serviu como condutor, levando você até Jesus, e que Jesus é o Salvador e nós somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, se você entendeu isso daí, você vai conseguir com muita facilidade fazer essa distinção da lei e da graça. E isso é muito importante, viu, irmãos? Isso aí é uma base cristã que nós precisamos ter, porque tem algumas religiões aí que impõem. Se você não guardar toda a lei, você não é salvo. E aí, pela revelação maior, pelo que Paulo, que é um autor do Novo Testamento, um autor inspirado por Deus, ele está explicando, não só para os Gálatas, mas para nós, que o papel da lei simplesmente foi esse, levar o homem até o Salvador. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente percebe que pela graça somos salvos, por meio da fé. Na última aliança, na nova aliança, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a solução que Paulo apresenta é essa daqui. Já que vocês aí, Gálatas, estão falando que a salvação é pelas obras da lei, eu quero ir contra vocês. Porque não foi este o evangelho que eu apresentei para vocês. Eu quero falar para vocês aí, Gálatas, dizia Paulo, que a salvação ela é pela fé, porque Abraão creu em Deus,
e pela graça sois salvos. Eu quero dizer para vocês, Gálatas, Paulo falando, né, que Cristo nos resgatou dessa maldição. A lei só mostra o nosso pecado, mas Cristo nos resgatou e somos salvos por meio dele. Então a solução de Paulo é falar. A lei teve o papel dela de mostrar que nós somos pecadores, mas o Salvador, o meio de salvação é Cristo. Muito bem, irmãos. E aí, nós vamos aqui para a última parte. Qual a função da lei, então, irmãos? Qual que era a função da lei, então? Já que a lei serviu como aio, né? Então, qual que é a função da lei, irmãos? Nós vamos ver aqui essas duas bases. A lição de hoje é um pouco mais curta, a lição 11. O objetivo mesmo aqui da nossa aula é entender, irmãos, qual é o objetivo da lei. Muito bem. Voltando ao tema da nossa lição, né, que nós estamos estudando, a lição número 11, a lei de Deus como aio. Então, para nós finalizarmos aqui, qual a função da lei, então? Esse é o maior objetivo da aula. Gálatas 3, 24 e 25 nos diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Então esse é o grande objetivo da nossa aula. Você entender o propósito da lei na salvação. Nós estamos estudando as leis, já estudamos a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial. O foco dessa aula é você entender onde se encaixa a lei de Deus no plano da salvação. Então veja bem, Paulo ele responde, e eu vou até deixar uma tarefa para os irmãos, para essa semana, meditar, ler, reler Gálatas 3, 24 e 25. Está bem claro aqui, veja bem. De maneira que a lei nos serviu de aio. Vocês lembram o que significa o aio? Olha aí para a pessoa que está do seu lado na sua casa, na sala, e explica para ela o que é o aio. O aio não é o alho de comer, não é o alho de comida. O aio aqui é aquele escravo, o professor que vai levar a criança até a maturidade. Então aí Paulo ele diz que a lei também nos serviu de aio. A lei nos leva aonde? A maturidade? Não, a lei nos leva a Cristo. E através de Cristo, né, nós somos o quê? Justificados, perdoados em Cristo e justificados na presença do juiz eterno, que é Deus. Aí Paulo ele vai dizer, depois que Paulo explica para os irmãos que a lei teve o papel de aio, aí Paulo vem e dá o checkmate, e dá o tapa de leve. Mas depois que veio a fé, já não estamos... Opa, já mudou a história, irmãos. Já não estamos debaixo do aio. Então o aio só serviu para conduzir o pecador ao Salvador. O aio, que é a lei de Deus, é santa, é perfeita, mas nós não conseguimos, irmãos, obedecer o aio. Nós não conseguimos obedecer a lei de Deus. Pela lei, todo mundo vai ser culpado perante Deus e estamos condenados. Então a lei ela tem esse papel de aio, de mostrar para todo homem na terra, você é um pecador e você precisa de Cristo, você precisa de um Salvador e esse Salvador já veio, o nome dele é Cristo Jesus. Então essa é a função da lei no plano maior de salvação. Se você entendeu isso nessa aula, glória a Deus, eu ganhei o meu dia, para mim foi válido preparar essa aula para você. E aí, irmãos, para nós fecharmos aqui, né? A preocupação de Paulo é com a história da salvação. Ele mostra o papel da lei na salvação. É simples. Então, a partir de hoje, quando você chegar na carta de Gálatas, já tenha esse entendimento.
Os irmãos não estão compreendendo o papel da lei na salvação, e Paulo vai explicar que a lei serviu de aio, um condutor para levar o pecador até Cristo. Não que a lei salva, a lei foi um condutor simplesmente para levar nós até o Salvador, que na nova aliança é por meio dele que nós somos salvos. E aí eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações dessa aula em nossas vidas. Como você tem se relacionado com a lei de Deus, irmãos? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Como que você tem compreendido a lei de Deus? Você se vê condenado ou justificado na presença de Deus? Quando você lê a lei de Deus, você se sente condenado ou justificado? É evidente, irmãos, que as nossas obras para Deus é como trapo de imundícia. E ninguém pode bater no peito e falar que faz mais do que o irmão A, do que o irmão B, faz mais do que o vizinho A, do que o vizinho B, porque eu ajudo, eu sou isso. Não. Eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós somos comedor de arroz e feijão. Todos nós somos pecadores perante a lei de Deus. Não tem estrela A e nem estrela B. Todos nós, irmãos, somos pecadores perante Deus. Todos somos pecadores. Então, quando nós nos deparamos com a lei santa de Deus, de que forma, irmãos, nós devemos nos comportar? Realmente nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que dependemos totalmente da graça de Deus. Então nós que cremos em Jesus, nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados e foram anulados. Hoje, com Cristo no teu coração, quais são as obras da lei que glorificam a Deus que você tem praticado? A lei não serve como canal de salvação. Ela nos conduz, é o nosso ai até o Salvador. Mas quando o Salvador nos alcança, nós glorificamos a Deus praticando a lei moral. Qual tem sido o seu comportamento diante da sociedade, diante das pessoas? Qual tem sido a sua gratidão a partir do momento que você entende que a lei te conduziu a Cristo? Você agradece a Deus pela lei que Ele deu? Que possamos refletir, irmãos, nessas perguntas. E eu espero que você tenha entendido o papel da lei no contexto maior da salvação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.